acontece aqui, pessoal? Nessas questões, aliás, nessa questão, nessas alternativas aqui, o que vocês estudaram? Metonímia, hipérbole e antítese, tá? Me corrijam se porventura vocês estudaram catacrese e hipérbato, que eu acho que essas duas não foram estudadas, tá? A catacrese, pessoal, para vocês saberem, ela é uma figura de linguagem muito parecida com a metáfora, tá? Só que ela fala de expressões que já foram agregadas ao nosso dia a dia e a gente nem sabe mais que elas foram metáfora um dia, tá? Por exemplo, pé da mesa, tá? Se eu não chamar de pé da mesa o pé da mesa, como é que nós chamaríamos? Temos algum nome específico para o pé da mesa? A gente poderia, de repente, chamar de, né, suporte, poderia chamar de base, né? Mas nenhum deles seria tão específico quanto o pé da mesa. Só que a gente sabe, né, que o pé da mesa não é um pé de verdade, né? Ele é um pé, a ideia de pé é para representar, né, que aquela parte desse móvel, né, tem uma sustentação que nem nós, né, que nós temos 2 pés, então ela tem 4 pés, ou 2, ou, né, ou 6, enfim, ou quantos forem, ou um só, né, dependendo do tipo de mesa, e ela faz todo o sustento, então, desse móvel, tá? Então a gente chama de pé da mesa. Foi uma metáfora um dia, né? Mas ela foi tão repetida e trazida para o nosso cotidiano que a gente já não tem mais a referência original, a gente não tem mais o nome original dessa peça, tá? Isso é uma figura de linguagem chamada catacrese, tá? E depois também aparece ali um pouquinho sobre o hipérbato, tá? O hipérbato, pessoal, não tem nada a ver com as demais figuras de linguagem, tá? Ou com a maioria que vocês estudaram. A maioria que vocês estudaram eram figuras sonoras, né? Ou figuras, né, de significado. Essa é uma figura de estrutura, tá? Que, na verdade, ela fala sobre a ordem direta da oração. O hipérbato é quando a gente faz a inversão total, né? Uma fala do mestre Yoda, por exemplo, no Star Wars, né, é uma fala cheia de hipérbato, né? Porque ele inverte a posição, né, das palavras na frase. Então, em vez de dizer, né, que a força esteja contigo, ele vai dizer, né, a força contigo esteja, por exemplo, né, ou contigo esteja a força, né, e por aí vai. Ele vai invertendo, então, essas posições. Isso aí é hipérbato, tá? Aí vocês têm uma figurinha, aliás, vocês têm uma imagem aí no texto de vocês, um texto, melhor dizendo, né, que vai falar sobre um conflito de duas visões antagônicas, tá? Que fala: saio do hotel com 4 olhos, 2 no presente, 2 no passado. Nós acabamos de falar sobre essa figura de linguagem, pessoal. Qual seria, então, a figura que aparece aí, principalmente nos 2 últimos versos? É a antítese, né? E por que é antítese? Justamente porque ela traz uma oposição entre presente e passado, tá? Ele aproveita, né, a ideia dos 4 olhos, que seria uma metáfora, tá? A ideia de ter 4 olhos seria uma metáfora, mas como não tem como opção aqui a metáfora, a gente esquece ela, e a gente pega, então, a questão dos 2 últimos versos, que tem a oposição entre duas palavras, entre passado e presente, que traz a ideia, portanto, de antítese. Certo, gente?